Vamos aqui meditar um pouquinho, que tem uma passagem belíssima aqui em Timóteo, né? Em Timóteo 5, que vai falar das viúvas. Das viúvas, meus irmãos. Das viúvas. Você tem rezado, você tem pedido, você tem clamado pelas viúvas. A palavra de Deus, né, é muito valiosa quando se fala das viúvas. Ter honra às viúvas. Olha o que diz aqui no capítulo 5, né? Vou começar aqui pelo versículo 3, né? Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Isto é agradável diante de Deus. A própria família e a recompensar os seus progenitores. Isto é agradável a Deus. Vamos lá. Versículo 5. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Persevere nas orações, nas súplicas, dia e noite. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Prescreve, pois, tudo isso a fim de que sejam impreensíveis. Se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos, se suas belas obras, criou filhos, foi hospitaleira, lavado aos pés dos santos, socorreu os atribulados, aplicou-os a toda boa obra. Rejeita as viúvas mais jovens, quando seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido o primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando o que não devem. Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirijam sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência, porque já existem algumas que se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma fiel tem viúvas em sua família, socorra-as. Não se honore a igreja,
a fim de que ela possa ajudar as que são verdadeiramente viúvas. É um contexto bem delicado, né? Bem delicado, que a questão de a gente também honrar as viúvas, né? Honrar as viúvas. As viúvas que já buscam, né? Buscam o sentido de ficar em orações, de fazerem, né? Continuarem o seu sacramento, né? Continuarem seu sacramento na reta de Cristo, na intenção da palavra, na intenção da santidade, vejo eu, né? Que procurem sempre a meta de buscar os seus desejos, né? A sua dignidade, a sua pureza de servir somente ao Senhor, somente a Jesus, somente a doutrina, né? Se santificando, né? Se purificando, né? Agora, se porém você vê que as situações te envolvem a se desviar daquilo que é o caminho de Cristo, né? Casem-se, criem filhos, né? E aquelas que são como são verdadeiras viúvas, ensine também o caminho, a doutrina, né? Para as outras jovens, né? Digo que as viúvas que já são maduras, né? Que já têm esse caminho, essa maturidade espiritual, busquem ensinar as jovens viúvas, né? As jovens viúvas, socorra elas e mostre o caminho, o direito de servir, né? De servir ao Senhor, né? Como diz aqui, né? Aqui no versículo 13, né? Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando que não devem. Né? Falando que não devem. Muitas vezes, né? Ficam falando, ficam bisbilhotando, ficam indiscretamente, ficam, né, falando que não devem. Tantas coisas têm ao seu favor, em vez de desviar o seu pensamento, desviar o seu caminho, né? Seja prudente, né? Seja prudente, seja exemplo, né? De sim mostrar o direito, ser exemplo na disciplina, né? Ter o foco do olhar, da palavra, né? Do exemplo, né? Para a santidade. É um grande papel, né? É um grande papel das viúvas, né? Que se coloca, né, em prontidão, né, de ser, de certa forma, generais, né, de ser soldadas, né, ser também moldadas por essa instrução, né, de ser fiel, né, de repreender, né, mesmo na sua viuvez, né, repreender aquilo que não vem de Deus, né?
mas que vem muitas vezes do adversário. Então sejam fiéis, sejam famílias, sejam viúvas que querem, né, seguir o seu caminho servindo a Cristo, clamando dia e noite em orações, em súplicas,